Que Ele seja sempre, de fato, a nossa canção e o motivo da nossa celebração. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses. A gente vai olhar para o capítulo 3 de Filipenses. Deixa eu só fazer uma pesquisa rápida aqui. Quantas pessoas aqui já leram a carta de Paulo aos Filipenses? Levante sua mão. Algumas. Carta de Paulo aos Filipenses é uma carta fantástica que está no Novo Testamento. Quem escreveu a carta aos Filipenses foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta à igreja de Filipos, ele estava preso. Há uma discussão sobre em que lugar ele estava preso, mas ele estava preso. Alguns acreditam que Roma, mas ele estava preso. Ele estava encarcerado e o motivo da sua prisão, que tornou ele um criminoso, é porque ele pregava sobre o Evangelho de Jesus. Ele causava revolução porque ele anunciava essa mensagem que transforma vidas, que muda atitudes e muda comportamentos. E ele foi preso então por ser pregador desse Evangelho. E Paulo, mesmo preso, ele não ficou naquele ambiente de prisão, entregue à depressão, ao sentimento de ansiedade, de ficar se questionando por que ele está ali preso. Ele aproveitou esse tempo de prisão para evangelizar a guarda pretoriana, que era a guarda que fazia a sua segurança enquanto ele estava preso. E o próprio livro de Filipenses mostra que ele saudava aqueles guardas, aquelas pessoas, e alguns entregaram a sua vida a Jesus. Além de evangelizar a guarda, Paulo, enquanto estava preso, ele escreve as cartas do Novo Testamento. E muitas cartas que nós lemos, que nós temos hoje no nosso Novo Testamento, foram escritas pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso. Então, quando a gente olha Filipenses, a gente vai ver que esse livro de Filipenses, ele fala sobre um tema. O tema central da carta de Paulo aos Filipenses é a alegria. Depende da tradução que você usa, você vai encontrar um termo chamado regozijai-vos no Senhor. Se você usa as traduções mais novas, você vai encontrar alegrai-vos no Senhor. Em toda a carta de Paulo aos Filipenses, ele fala sobre o desejo dele de ver aquela igreja vivendo a alegria deles no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Como um homem que está preso, e ele compartilha na carta, nos primeiros capítulos, o desejo de estar com a igreja presencialmente, de visitar aqueles irmãos novamente, mas ele não pode agora. Como alguém que está preso consegue sentir tanto contentamento e convidar outros a estarem alegres? Onde estava a fé deste homem? Onde estava a confiança desse homem? Será que só ele conseguia isso e nós hoje não conseguimos? Talvez hoje você não está preso, mas há muitas situações do nosso dia a dia, da nossa vida, das nossas emoções que nos prendem, que nos aprisionam. E há muitas pessoas que mesmo livres estão vivendo como se estivessem presas, acorrentadas. E nós hoje somos incentivados a olhar essa carta de Filipenses. E quando nós olhamos o versículo 1 ao versículo 11 de Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo ele vai falar da importância de nós nos apegarmos a Cristo e de nós abandonarmos a nossa justiça própria. Ele vai usar a sua própria vida como exemplo. Ele não vai usar o exemplo de outra pessoa, ele vai usar nesse trecho a própria vida como exemplo, dizendo àquela igreja: olhem para mim, para o meu exemplo. Eu sou o exemplo daquilo que eu estou ensinando para vocês. Eu vivi primeiro aquilo que eu estou ensinando para vocês. Porque é muito fácil usar a vida de outro como exemplo. E eu não faço aquilo que o outro fez. Paulo está usando a própria vida como exemplo. E está mostrando para aquela igreja: eu renunciei tudo que eu considerava valioso. Porque o meu alvo era seguir Jesus, conhecer Jesus. E eu pergunto para você nessa noite, qual tem sido o alvo da sua vida? Qual tem sido o seu maior desejo? Qual tem sido a sua maior motivação quando você acorda pela manhã? Qual é a sua maior prioridade? Qual as coisas mais valiosas para você? Quais são as coisas que você considera mais importantes para você? Paulo vai nos ensinar algumas coisas importantes. O primeiro versículo ele fala novamente do tema que é o tema do livro. Finalmente, meus irmãos,
alegrem-se no Senhor. Irmãos, alegrem-se no Senhor. Interessante que Paulo não fala alegrem-se diante da economia, alegrem-se diante da realidade dos nossos dias, porque se nós dependêssemos das circunstâncias externas para estarmos alegres, sabe quando nós estaríamos alegres, irmãos? Muito difícil, né? Porque as circunstâncias externas muitas vezes estão bem desafiadoras. Mas ele fala que a nossa alegria tem que estar no Senhor. Os nossos olhos, para que a gente tenha alegria e contentamento, não está nas circunstâncias, nos bens, no que temos, no que queremos ter, está no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Alegrem-se olhando o que o Senhor fez por vocês. Alegrem-se olhando aquilo que Jesus fez na cruz por vocês. Alegrem-se naquilo que Cristo venceu a morte e hoje está com vocês. Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Escrever a vocês essas mesmas coisas não é problema para mim, é segurança para vocês. Eu quero que vocês, igreja, sejam uma igreja alegre, tenham contentamento. Por que ele incentiva tanto isso na igreja de Filipenses? Porque ele queria que aquela igreja fosse uma igreja que focasse naquilo que a gente tem para agradecer. Nós já cantamos isso no início do culto. Nosso coração seja grato a Ele, a nossa alma seja grata a Ele. E por que isso? Porque eu e você somos muito tentados a olhar e focar somente no que a gente ainda não tem, no que a gente tem que reclamar, no que a gente ainda não está vendo como algo bom. Isso talvez não aconteça no seu casamento, mas em alguns casamentos por aí acontece isso. A gente tem muita facilidade de olhar os defeitos, as falhas. E a gente tem muita dificuldade de exaltar as qualidades, de fazer um elogio. Mas quando é para criticar, quando é para olhar os defeitos, aí a gente é especialista, ninguém precisa ensinar. Mas destacar as qualidades, fazer um elogio, seja para o esposo, para os filhos, aí a gente não consegue. E o que Paulo está dizendo quando ele fala alegrar no Senhor, é porque ele queria que os olhos daqueles irmãos, assim como Deus quer que nós hoje, estejam nas coisas que a gente tem para agradecer, e não nas coisas que a gente tem para reclamar. Portanto, eu desafio você, comece a olhar como foi a sua semana. Você mais agradeceu, você mais pediu? Você mais agradeceu, você mais reclamou? Como foram as suas orações essa semana que passou? Você mais pediu ou você mais agradeceu? Esse texto é um chamado à alegria no Senhor. Paulo reconhece que repetir essa instrução, alegrai-vos no Senhor, mesmo que pareça cansativo, todas as vezes que a Bíblia repete algumas coisas, e Deus usa a repetição com o seu povo constantemente, é porque aquilo era importante, eles precisavam aprender aquilo. A gente faz isso hoje com os filhos, isso é usado nas didáticas, quem é professor sabe disso, o poder da repetição, a importância da repetição, de repetir verdades. Assim como alguém quando repete muita mentira, ele consegue fazer as pessoas acreditarem na mentira, através da sua oratória. A repetição é algo que a gente precisa entender que é muito importante, e muito poderosa, para o bem ou para o mal. Portanto, Paulo está repetindo essa ideia, alegrem-se no Senhor. Essa repetição é segurança para vocês. Eu quero que vocês estejam seguros e sejam um povo contente, alegres. A alegria aqui não se refere a um sentimento passageiro, se refere a uma profunda satisfação. E como a gente consegue essa profunda satisfação? Quando a gente tem um relacionamento com Deus. Por que que um homem que estava preso conseguia viver contente, alegre, e convidava outros para viver essa alegria? Porque o contentamento dele não estava onde ele estava, não estava nas circunstâncias, estava no relacionamento que ele tinha com Deus. É a alegria de saber que nós somos amados, perdoados, salvos por Cristo. E só de saber tudo isso, nós já deveríamos viver contente todos os dias. Mas pastor, as coisas muitas vezes estão maior tempestade na vida. Mas isso não é o mais importante, isso vai passar. Agora o fato de que eu sou amado, perdoado e salvo, isso não passa, é eterno.
é algo que eu experimento todos os dias. Em um mundo cheio de desafios, em dias cheios de incertezas, a alegria no Senhor nos oferece esperança, força, resiliência, perseverança. Se há um momento que a gente precisa dessa alegria no Senhor, é hoje. Seja você alguém que não fica contente só de saber que você pode se alegrar no Senhor. Mas quando Paulo incentiva aquela igreja a olhar tantas vezes essa ideia de se alegrar no Senhor, Deus está chamando a mim, chamando você, para que nós sejamos um agente de alegria àqueles que estão ao nosso redor. E talvez você já vai lembrar no seu ambiente de trabalho, de família, talvez você está no ambiente, eu já vivi em alguns ambientes assim, que parece que a pessoa toma uma mamadeira de vinagre para ir para o trabalho, né? Não tem aquelas pessoas que parece que toma limão logo cedo, não é leite, não é café, já chega azedo, né? Amargo. Querido, eu e você como cristão, nós temos que ser um agente que leve alegria para essas pessoas. E não há nada mais que irrite uma pessoa amarga, azeda, do que você olhar para ela e dizer, bom dia. Deus abençoe o seu dia, querido. Ela vai ficar querendo te matar, né? Te agarrar no pescoço. Mas seja um agente de levar essa alegria que nós temos em Cristo. Palavras de encorajamento, atos de bondade, apoio aos necessitados. Esse é um comportamento que faz com que você seja um agente de alguém que leve a alegria. Tantas pessoas que talvez você olhe no seu ambiente de trabalho, no seu dia a dia, que estão entristecidas, que estão passando por situações que estão ali para baixo. Leve uma palavra de encorajamento. E não há nada melhor do que isso daqui, ó, para encorajar pessoas. A Bíblia, textos da Bíblia. Talvez você ache que não tem impacto nenhum, mas fale de um versículo para essa pessoa, compartilhe um versículo com essa pessoa, fale de algo que você ouviu aqui na igreja. Você vai ver que você pode ser um agente de alegria. E como as pessoas precisam hoje de mim, de você para isso. Nós precisamos ser esse agente de alegria. A alegria no Senhor, então, é aquilo que nos fortalece. Paulo, no versículo 2, ele vai trazer um versículo meio esquisito. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Quem são esses cães? O cachorro, o dog, né? Não. Paulo está fazendo aqui uma referência, quando ele fala cuidado com os cães, sobre falsos mestres, falsos profetas, pessoas que estão ensinando uma verdade que não é a verdade da palavra, mas é a verdade deles. Pessoas que estão distorcendo a fé. Ele usa a palavra cães, que é uma palavra depreciativa, para se referir a esses homens, que eram indivíduos que promoviam ensinos enganosos, ensinos errôneos. Que bom que isso só existia na época de Paulo, hoje não existe mais isso, né? Hoje você pode assistir qualquer vídeo no YouTube de alguém que está falando de Deus, que ele está falando corretamente, não é assim? Está falando direitinho, está falando da Bíblia, não está inventando nenhuma heresia. Querido, não é assim. Tome muito cuidado com aquilo que você ouve sobre pessoas que estão dizendo que estão falando em nome de Deus. Nem sempre o que elas estão falando está aqui, ó, pautado na palavra. Tome muito cuidado. Isso existia na época de Paulo e isso existe ainda hoje. Pessoas que querem distorcer a fé, usando até a Bíblia como pretexto para defender as suas ideias pessoais, suas doutrinas pessoais. Por isso que para nós batistas, a Bíblia sempre será a nossa regra de fé e de prática. Nosso manual de orientação. Pode ter a filosofia que for neste mundo, pode ter as leis que for nesse nosso estado, nessa nossa nação. O que rege a nossa vida é a palavra de Deus. O que rege o nosso lar é a palavra de Deus. É aqui que está a nossa lei, que está os mandamentos do Senhor, que está o que nós precisamos obedecer. Mas naquele tempo, como hoje, existiam indivíduos que promoviam ensinamentos falsos. E no contexto histórico, Paulo vai falar de algo aqui, da circuncisão. Eles estão praticando a falsa circuncisão.
E o que era isso? A circuncisão era um ritual religioso muito importante para o povo judeu. A circuncisão significava e simbolizava a aliança de Deus com Abraão. E com a chegada de Jesus Cristo a essa terra, com o ensino da salvação, que é pela fé e pela graça, essa circuncisão física, ela perdeu esse significado religioso. E hoje pratica-se a circuncisão por motivos de saúde, mas não por motivos religiosos. Mas esses homens, eles estavam ensinando que era necessário a circuncisão, que a circuncisão era mais importante, que essas obras externas eram mais importantes. É crucial então que nós cristãos sejamos capazes de discernir qual o ensino é certo, qual o ensino é falso. A verdadeira fé, ela se baseia na confiança de que Jesus, ele morreu na cruz, e a obra redentora que ele realizou na cruz do Calvário, ela é suficiente. Nós não precisamos confiar agora em obras, nós não precisamos confiar em rituais para a salvação. Todas as obras e rituais que são feitas para receber salvação são ineficazes, nos afastam da verdade, porque nós não fazemos mais sacrifícios de animais para perdão dos pecados, porque o sacrifício de Jesus foi perfeito por nós. Jesus é suficiente. E eles estavam ensinando que Jesus não era o suficiente. Por isso Paulo continua no versículo 3, nós é que somos a circuncisão, nós que servimos a Deus pelo Espírito, nós nos gloriamos em Cristo, nós não confiamos na carne, nas coisas externas, nessas obras externas. Paulo está afirmando que a verdadeira circuncisão não é a circuncisão física que eles praticavam lá no Antigo Testamento, é a circuncisão realizada no espiritual. A transformação do coração de pedra por um coração de carne, através da fé em Jesus, essa circuncisão do coração, que renova nossa natureza pecaminosa, que faz com que a gente esteja apto para ter uma vida com Deus, essa é a mais importante. E o que Paulo está querendo que a gente entenda é que os verdadeiros crentes servem a Deus não por rituais externos. A gente não precisa de nenhum ritual externo, mas sim somente do poder do Espírito Santo que habita em nossos corações, para que a gente possa estar sendo aceito por Deus. Como cristãos, nós praticamos as boas obras, só que tem uma diferença. Nós não praticamos as boas obras para sermos salvos. Nós não fazemos boas obras porque nós queremos ser salvos. Nós fazemos as boas obras porque nós já somos salvos e queremos praticar atos de bondade. Porque salvação só se consegue através da fé e pela graça em Jesus. Não é por obras, não é por nenhum ato externo nosso. Tudo que foi feito na cruz foi suficiente. Essa adoração espiritual é genuína, é transformadora. Paulo agora vai começar a usar o exemplo dele, o exemplo pessoal do próprio apóstolo. Embora eu mesmo tenha razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. E Paulo vai começar a falar dele. Paulo vai começar a usar o seu exemplo. Paulo vai começar a reconhecer as suas credenciais judaicas. E quando a gente olha as credenciais judaicas de Paulo, elas eram impecáveis. Ele tinha muitos motivos para se orgulhar, confiar nos seus próprios méritos para alcançar a salvação. Ele abandonou toda essa confiança que ele tinha na carne para colocar os seus méritos e as suas obras ao pé da cruz. Ele destaca que ele era um homem zeloso, muito religioso, perseguiu a igreja cristã. Nós vemos isso lá em Atos, o Saulo que persegue a igreja. Mas ele mostra que antes da sua conversão, a sua vida era irrepreensível diante da lei. Se havia alguém que seguia a lei, era Paulo. Era ele. Ele começa a usar o seu exemplo. Ele começa a usar que tudo aquilo que ele conhecia e reconhecia como valioso antes, agora ele tem uma outra ideia de valor. Paulo percebeu que a justiça própria era baseada no seu orgulho, na sua autossuficiência, e não no relacionamento genuíno com Deus.
Por isso ele começa a falar da sua história. Eu, Paulo, eu fui circuncidado ao 8º dia de vida. Eu pertenço ao povo de Israel. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou hebreu dos hebreus. Quanto à lei, eu sou fariseu. Ele começa mostrando as suas qualidades, coisas que qualquer judeu, qualquer pessoa naquela época, poderia usar para se orgulhar, para se vangloriar. Mas essa circuncisão ritual, um ritual judaico, que era essencial para pertencer ao povo de Deus, Paulo fala: eu fiz ela, eu participei dela, eu possuo tudo aquilo que o judaísmo considera importante para alcançar a salvação. Olha o que ele continua dizendo: quanto ao zelo, eu fui perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Ninguém pode falar nada, porque eu segui tudo corretamente. Tudo que estava na lei, eu segui. Paulo está falando da sua vida, desse zelo, desse fervor, que estava mal direcionado, porque ele só estava defendendo tradições judaicas. Por mais que nós nos esforcemos, as nossas realizações pessoais não podem nos salvar. Por mais que nós nos esforcemos, as boas obras não podem nos salvar. Só Jesus pode nos salvar. A verdadeira justiça, a verdadeira salvação vem só pela fé em Jesus. E olha o que Paulo declara: contudo, tudo isso que eu tinha, tudo isso que eu era, tudo isso para mim que era lucro, eu comecei a considerar como perda por causa de Cristo. Em outras traduções, dependendo da Bíblia que você usa, vai estar usando uma outra palavra em vez de perda, como esterco, como refúgio. Tudo isso que para mim antes era muito valioso, hoje não vale mais nada, é lixo. Por quê? Mais do que isso, eu considero tudo como perda. Eu não quero mais essas coisas. Eu não quero mais me orgulhar dessas obras externas. Eu não quero. Porque comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. O que Paulo está dizendo é: o que eu mais quero é continuar conhecendo cada vez mais do meu Senhor. Portanto, tudo aquilo que antes para mim era valioso, eu considero como algo que hoje não tem mais valor. Eu quero a suprema grandeza, eu quero o conhecimento de Cristo, eu quero conhecer mais desse Cristo, eu quero mais desse Cristo. O que para mim era ganho, Paulo se refere aqui a tudo aquilo que ele considerava como valioso, antes de conhecer a Cristo. Quantas coisas você considera hoje como valiosas? Até mais do que Deus, até mais do que Cristo. Isso talvez pode incluir as suas realizações acadêmicas, seus status sociais, suas posses materiais, sua reputação religiosa, seu zelo pelas tradições. Quantas pessoas se apoiam nisso e vivem por isso? Paulo está dizendo: tudo isso para mim hoje não é mais nada, não tem mais valor nenhum. Tudo o que para mim antes era motivo de orgulho, agora eu considero como perda, em comparação com algo que eu consegui ter, que foi o conhecimento de Cristo. E quando ele fala do conhecimento de Cristo no versículo, vai muito mais do que um conhecimento intelectual, conhecer algumas coisas sobre Jesus. Paulo está dizendo que agora ele tem um relacionamento íntimo com Jesus. Ele tem um relacionamento íntimo com aquele que o fortalece para que ele esteja numa prisão e passe por aquilo sem reclamar. A palavra refúgio, quando ele fala, considero como perda, refúgio, esterco, indica que ele considera essas coisas como lixo, como algo que não tem mais valor, em consideração aquilo que ele tem. Numa outra versão diz: eu considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Eu quero ser encontrado nele. Eu não quero ter a minha própria justiça que procede da lei. Eu considero tudo isso como lixo, porque o que eu quero é conhecer a Cristo e ser encontrado nele. Esse era o alvo de Paulo. Esse era o desejo dele.
Era isso que fortalecia ele para que ele permanecesse na prisão. Paulo então renuncia a tudo que antes ele considerava como valioso. Ganhar a Cristo. Quando ele fala eu quero ganhar a Cristo, eu quero ser encontrado em Cristo, ele está dizendo eu quero cada vez mais ter um relacionamento profundo com Ele. Ele está falando de um processo de crescimento espiritual, de uma entrega total. Não é algo que acontece em um dia, é algo que acontece todos os dias. Como está o seu conhecimento, o seu crescimento diante de Cristo? Como que está a sua caminhada com Cristo? Ser encontrado nele significa estar unido a Jesus. Reconhecer a cada dia que Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Eu não estou no controle de mais nada, agora Ele dirige a minha vida. Significa estar unido a Jesus, num relacionamento íntimo com Ele. Ter a minha vida e os meus relacionamentos transformados. E Ele continua, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, que se baseia na fé. Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Eu quero a participação nos seus sofrimentos. Eu quero me tornar como Ele na sua morte. Ele elenca tudo aquilo que para ele antes era valioso, tudo aquilo que para ele tinha muito valor. Ele diz, olha, eu considero todas essas coisas agora como perda, porque o que eu mais quero mesmo agora é conhecer a Cristo. Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Eu quero participar com Ele nos seus sofrimentos. Hoje, quando fala de sofrimento, alguns crentes não gostam. Esses discípulos, esses nossos irmãos, se consideravam felizes porque estavam sofrendo como o Mestre sofreu. Se consideravam felizes passar por perseguições como o Mestre foi perseguido. Mas o evangelho que é anunciado hoje é um evangelho que a gente não pode sofrer. A gente não pode ficar doente. A gente não pode ter nenhuma dificuldade financeira. Porque nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. E isso não importa. Mesmo sendo filho do Deus Todo-Poderoso, a gente pode ficar enfermo. A gente pode passar situações difíceis. Sabe qual é a diferença? Que a gente nunca vai estar sozinho. Porque Ele sempre estará conosco. Nos fortalecendo, nos ajudando, renovando a nossa fé, nos encorajando com a sua palavra. E Paulo está dizendo isso. O que eu mais quero aqui, nessa prisão, separado dos meus irmãos, não podendo estar presente com eles, é conhecer a Cristo. Quais são as coisas mais valiosas para você hoje? Talvez a gente dê valor para tantas coisas que não são tão valiosas assim. Muitas vezes a gente já está vivendo hoje, esquecendo que alguns meses atrás, a gente passou por uma pandemia. Tem gente que já nem lembra mais da pandemia. E já mudou totalmente os seus valores e os seus princípios novamente. Mas querido, uma vez eu vi um testemunho de uma médica que trabalha com pacientes de cuidado paliativo. E ela deu um testemunho falando do que esses pacientes pediam quando eles estavam ali no cuidado paliativo. Nenhum daqueles pacientes pediam para que trouxesse até eles o extrato da sua conta bancária. Nenhum daqueles pacientes pedia para que trouxessem para eles os seus troféus, os seus diplomas. Todos eles pediam, traga pessoas, traga aquela pessoa, traga aquela pessoa, traga aquela pessoa. Eu preciso falar com aquela pessoa. Eu quero que aquela pessoa esteja aqui comigo. Nos últimos momentos da vida, o que aquelas pessoas consideravam mais importantes eram pessoas, vidas. Mas a gente passa nessa vida tão louca, tão corrida, muitas vezes valorizando tanto coisas e esquecendo as pessoas. A gente dá tanto valor às coisas, e as coisas que mais são importantes, que são as pessoas, a gente esquece, a gente não dá valor. E a gente só lembra de dar valor ou quando a gente perde, ou quando a gente está sem saúde. Paulo está dizendo, eu quero conhecer a Cristo. A coisa mais importante para mim é conhecer a Cristo. É conhecer o poder da sua ressurreição.
mais do que um simples conhecimento intelectual. Ele tinha um desejo ardente de experimentar a Cristo na sua totalidade. É um anseio profundo por intimidade, um anseio profundo para que o Senhor estivesse com ele. A fé em Cristo não se limita somente à morte. Quando Paulo fala aqui da ressurreição, ele fala de algo muito importante. Quando nós temos Cristo, nós temos aqui e agora a vida plena e abundante que ele nos prometeu. Mas Paulo sabia que não era só aqui e agora. Paulo tinha esperança e olhava para a eternidade. Coitada é a pessoa. A Bíblia usa um outro termo, tolo. É a pessoa que confia a sua vida só nas coisas dessa terra, porque passa muito rápido. E tudo que a gente conquista aqui, vai ficar aqui. Paulo não tinha o seu olhar nessas coisas, por isso ele diz: eu considero tudo como perda. A coisa mais importante para mim é olhar para o céu, para a eternidade, para a ressurreição. Aqui, querido, aqui é passageiro. Mais do que apenas crer na morte de Cristo, Paulo almejava também se conformar com a própria vida ao exemplo de Cristo. Isso incluía morrer para o pecado, morrer para o egoísmo, morrer para os desejos mundanos, abraçar uma vida com a sintonia dos valores divinos. E ele termina nesse versículo: para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Manter a esperança firme na ressurreição, aguardar ansiosamente o dia em que estaremos para sempre com o Senhor. Esperança era o tema central daqueles cristãos. Paulo não buscava reconhecimento e glória da terra. Ele buscava a recompensa eterna da ressurreição. Nossa vida aqui na terra, querido, é apenas uma preparação para a eternidade e nos motiva a viver de acordo com os valores de Deus. Uma vez eu fui pregar num acampamento de adolescentes, jovens. Era um acampamento de família em Araraquara. E a gente estava numa chácara muito bonita. Pensa numa chácara bonita, à beira da rodovia. O dono daquela chácara havia morrido há alguns dias. Eu e minha esposa, a gente andou por todos os ambientes daquela chácara. Ele tinha um cinema só para ele. Pensa num lugar bonito. E ele tinha um outro cômodo na chácara, um outro ambiente, onde ele tinha todos os troféus que ele ganhou. Eu não lembro agora o que ele fazia, mas eu lembro que tinha algo lá que ele fazia, e ele colocou com todo cuidado todos os troféus. Sabe o que ia acontecer com aqueles troféus assim que a gente saísse dali, do acampamento? Os filhos agora estavam cuidando daquilo, e os filhos iam jogar tudo fora porque tinham que vender a chácara. Querido, se a gente se coloca a nossa esperança, se o nosso valor, se os nossos valores são essas coisas materiais, saiba que um dia esses troféus, esses diplomas serão esquecidos, serão jogados no lixo. Por isso que a esperança de Paulo não se limitava a essa terra, ao aqui, ao agora, mas à eternidade. Os valores dele eram valores diferentes. Por isso, querido, quando a gente olha para Filipenses, a gente olha a vida de um homem que, mesmo preso, ele não está depressivo, ele não está murmurando, ele está falando constantemente de alegria. E a alegria dele estava no Senhor, não nas circunstâncias. É por isso que o desejo de Paulo, assim como o meu e o seu, tem que ser esse: eu quero conhecer a Cristo, eu quero ser achado nele. Como está a sua lista de prioridades, de valores? O que você tem buscado? Será que essas coisas que você tem buscado hoje de fato valem a pena? Quando você chegar no final da vida e fazer uma reflexão, uma análise de tudo que você correu, do que você buscou, será que vai valer a pena todo esforço, toda a sua saúde, todo o seu investimento financeiro para trás dessas coisas? Será que a gente não tem buscado coisas que não valem a pena e a gente tem deixado as coisas que são simples e muito mais valiosas de lado do que sentar com um filho, do que sentar com uma esposa, do que sentar com pessoas, conversar? Querido, entenda que para ser feliz a gente não precisa de muito. As coisas simples são suficientes.
Olha as igrejas na África. Aqueles irmãos não têm o conforto que nós temos. Olha como eles celebram o culto, como eles celebram a Deus, como eles dão as suas ofertas, a alegria, a motivação daqueles irmãos. Por quê? Mesmo diante de tanta carência ainda celebram, porque a fé e a esperança não está aqui nas coisas, em coisas que perdem o valor, está em Deus. Portanto, convido você a ficar de pé. Que você faça desse cântico a sua oração. Que você declare nessa noite: Senhor, eu quero muito mais do que bens, muito mais do que títulos, muito mais do que correr atrás do vento. Eu quero conhecer o Senhor. É o que eu quero. Eu quero ser achado